Então a gente começa a nossa terceira aula para fechar o capítulo 12, né? Equilíbrio e elasticidade. A gente viu na última aula, a gente fechou, né? A seção 12.1 e 12.2, que fala de equilíbrio. E nessa sessão a gente vai falar um pouco, fechar o assunto com elasticidade. O objetivo dessa sessão é explicar o que é uma estrutura indeterminada. No caso das forças de compressão, tração, usar uma lei, né, uma equação que relaciona a tensão à sua deformação pelo módulo de Young. Saber a diferença entre o limite elástico e o limite de ruptura. E no caso de forças de cisalhamento, usar a equação que relaciona a tensão com a deformação ao módulo de cisalhamento. E no caso das forças hidrostáticas, usar a equação que relaciona a pressão hidrostática, a deformação e ao módulo de elasticidade e volumétrico. Então a gente vai ver três tipos, né, basicamente, de elasticidade que um corpo pode sofrer quando ele sofre forças, né, que, dependendo da direção dessas forças, vão receber nomes, né, tanto a força feita quanto a constante que é influenciada, né, aquela constante que tem a ver com a deformação do corpo. Quando a gente tem problemas bidimensionais, a gente tem três equações independentes, duas que são de equilíbrio de forças e uma que é o equilíbrio de torque. Né? A gente viu lá, né? Então você vai ter as equações em X, equação em Y e equações que têm a ver, né, com o movimento de rotação ou torque. Se existir mais de três forças desconhecidas, então a gente não pode resolver um sistema de equações e dizemos que a estrutura é indeterminada. Então a indeterminação tem a ver, né, com a consequência da hipótese da estrutura ser indeformável, o que na prática jamais acontece. Então, se a gente levar em conta a deformação, a gente pode resolver um número maior de problemas, pois a gente vai saber correlacionar um sistema de equações maiores com esse vínculo da deformação. Né? Então, um teste inicial sobre essa parte, né? A gente tem uma barra horizontal homogênea que pesa 10 newtons, está pendurada no teto por dois fios que exercem uma força F1 e F2 sobre a barra, igual a gente está vendo. A figura mostra 4 configurações diferentes dos fios, né, como que os fios podem ficar. Que configurações são indeterminadas, ou seja, a gente não consegue calcular o valor numérico de F1 e de F2? E aí, qual que vocês acham que seria a situação que a gente consegue calcular o valor de F1 e F2 e as situações que a gente não consegue calcular? Isso aqui seria aquele exemplo, né? A gente poderia pensar no exemplo de bidimensional, né? Que seria, você poderia ter uma equação de translação e uma equação para rotação. Mas teria algumas configurações aqui, né? Que a gente teria dificuldade em relacionar para encontrar F1 e F2. Quais que vocês acham que seriam as configurações? Se eu não me engano, a letra D não tem como, eu acho. A letra D. Por quê? A gente não tem uma noção de distância do centro. Isso. Perfeito. Então, impossível de calcular seria a letra D, né? Nessa daqui, apesar de estar nos extremos, né? Ele também não fala quanto que é os extremos, né? Teria que ter informação, né? De quanto que a barra tem de tamanho, né? Mas senão no primeiro momento seria só D mesmo. Aqui, supondo que a gente saberia o tamanho da barra, né? Que é um tamanho físico. Então tá certinha a resposta. Então, com a ideia dos torques, né? Que a gente use, a gente pode eliminar uma das forças para encontrar a força 2 e depois fazer a translação para encontrar o que falta. Foi um pouco do que a gente viu na última aula, né? Da escolha do ponto aonde você vai ver onde os torques, né? Estão em equilíbrio. Então, todos os corpos rígidos são, na verdade, ligeiramente elásticos e suas dimensões mudam ligeiramente quando são submetidos a uma força. Uma tensão, né? Então, a nomenclatura que esse livro usa, né? Porque a gente usa muitas vezes, né? Até esse próprio livro, né? No livro 1, tensão num fio, né? Muitas vezes ele chama como se fosse o quanto que um fio está tensionado ou esticado. Quando ele usa
dessa forma, né, no volume 1, a tensão é uma força. Aqui nesse capítulo, apesar dele usar, né, a mesma palavra tensão, ela vai ser força por unidade de área. Força por unidade de área, na verdade, é pressão, né, é o que a gente vai ver no próximo capítulo. Mas nessa seção que estuda essa elasticidade, sempre que ele fala tensão, ele está falando de força por unidade de área, que seria pressão, e não a tensão, que seria só a força, do capítulo 1. Tá? Então, toda tensão, que é uma força feita numa certa área, né, produz uma deformação que gera, né, uma variação relativa do seu comprimento ou do volume. A gente vai ver 3 tipos principais de tensão: trativa, cisalhante e hidrostática. A trativa, né, é essa que pode esticar um corpo. Então a gente está vendo que um corpo tinha um comprimento L, após uma força feita, nesse caso, né, ilustrada nas 2 direções, ela vai aumentar o seu comprimento. Essa força também poderia ser no sentido contrário e comprimir o corpo, né? A força cisalhante, ela já é feita numa direção perpendicular, né, a um eixo do corpo, né? Então, nesse caso daqui, a gente pode ver que, em vez de estar sendo aplicada nas extremidades, ela é aplicada nas superfícies do fundo e do topo. Então, essa deformação, né? Lógico, a deformação ela sempre vai ser na direção que está sendo feita a tensão, né? Então, aqui a tensão está sendo para esticar, aqui a tensão está sendo para alongar nessa direção perpendicular. Então, quando for nessa direção que está sendo mostrada aqui, a gente vai chamar de uma força ou tensão cisalhante. E a hidrostática, que poderia ser ilustrada, né, por um objeto dentro de um fluido, e aí esse fluido, né, pode ser sofrido uma pressão, né, a gente pode comprimir esse fluido, por exemplo, por isso que chama hidrostática, né, a gente tem a ver com um fluido estático, né, então esse fluido, ao ser comprimido, ele vai ter a mesma pressão, ele vai fazer a mesma pressão, né, ou essa mesma força, tensão por unidade de área em todos os pontos do corpo, podendo comprimir esse corpo, né, igual está mostrando aqui, sair de um certo volume, ou também poderia ser utilizado para expandir esse corpo, né. Ele usa essa propriedade dos fluidos, né, que se você tiver um fluido no recipiente fechado, a gente vai ver isso no próximo capítulo, e você faz uma pressão sobre esse fluido, essa pressão se distribui em todos os pontos. Então ela pode ser usada para deformar um sólido, né, e nesse caso ele está variando o volume. A deformação não é numa direção igual atrativa ou cisalante, ela é uma variação que acontece em todas as dimensões do sólido. No regime elástico, né, a gente viu lá pela lei de Hooke, no capítulo 1, que a tensão e a deformação são proporcionais. Só que a gente viu que a tensão força, né? Então, a constante de proporcionalidade que vai ter entre a tensão, né, daqui, vai ser o módulo de elasticidade. Lá no capítulo 1, a gente tinha a constante elástica da mola, né? Aqui vai ser o módulo de elasticidade, que vai receber um nome para cada tipo daquelas tensões que a gente viu, né? Uma vai ser o módulo de Young, outro vai ser o módulo de cesareamento, então eles vão receber o nome de acordo com o tipo, né, a direção que a tensão foi feita no corpo. Se a tensão ultrapassa um limite elástico, que é chamado reversível, né? Você deforma um corpo, se você ainda está nesse limite elástico, igual a mola, se você solta ela volta para o seu comprimento original, ou que ela gosta de ficar sem ser deformada. Se você passa de um ponto que a gente chama de limite elástico, aí a mola já vai afrouxar, vamos falar assim. Ela vai alongar e vai relaxar. Ela não vai voltar mais para aquele estado inicial. Todo mundo já deve ter estragado alguma mola abrindo ela. A gominha mesmo é a mesma coisa. Quando você começa a abrir a gominha demais, uma hora ela vai ficando relaxada. Gominha de cabelo, etc. Então aqui tem uma expressão, tem um gráfico, né, de tensão feita, né, força por unidade de área com a deformação relativa, né, que é o tanto que variou em relação ao volume total, ao comprimento naquela direção que foi feita. E qualquer teste que a gente tem de corpo de prova, peguei um tijolo e estou vendo quanto que esse tijolo suporta. Você vai ter uma curva parecida com essa. Peguei
um objeto metálico e quero saber a resistência, uma peça de um carro, quero saber o quanto que aguentaria no impacto ou com uma certa tensão. Todos vão ter mais ou menos uma cara parecida com essa. Então vai ter um regime, igual a gente está vendo aqui, que chama esse regime elástico, onde essa deformação é proporcional à tensão feita. Se eu fiz uma certa tensão, eu deformei X. Se eu fiz 2 vezes essa tensão, eu deformei 2x. Mas vai chegar nesse limite que chama elástico, que o corpo já não retorna, né, para a sua posição original depois que você retira essa tensão. Então ele vai ficar deformado permanentemente, né, por isso que está aqui. E vai ter uma tensão ainda mais alta, que é o limite da ruptura. Então aí realmente o corpo quebra. E geralmente o limite que é estudado, se for na construção civil, é até o limite da ruptura. Pra você saber qual que é o máximo que aquele tijolo ou aquela estrutura que você quer testar suporta. Bom. Então, se a tensão atingir o limite de ruptura, o corpo de prova se rompe, né? Então, aqui a gente pode ver algumas ilustrações, né? Em cada momento desse, nessa parte que ela é elástica, né? Antes do ensaio, após o ensaio, fez uma força ou uma tensão nesse sentido, deformou, comprimindo o corpo, você retirou essa força e após a retirada dessa força, dessa carga, né, o corpo voltou à posição normal. Nessa região que seria deformação permanente, né, ao fazer essa deformação do corpo, ele não volta completamente para a posição inicial. Ou ele estica e fica alargado, né, fica frouxo, ou ele fica um pouco mais comprimido, igual está sendo ilustrado aqui. Alguns exemplos de ruptura, igual eu falei de corpos de prova, né? Então aqui tem um corpo de prova que é obrigatório fazer, né? Quando você vai fazer concreto, etc. Né? Geralmente você faz um corpo de prova com um material o mesmo material que vai ser utilizado na construção, e com isso você tem uma noção se aquela tabelinha dos agregantes, né? Porcentagem de areia, porcentagem de brita, porcentagem de cimento, está dentro do padrão, né? Que esperaria-se na mistura. Né? Sei lá, às vezes a areia tem mais umidade, o tamanho das partículas da areia não foram bem peneiradas, e isso pode atrapalhar. Então, esse é um teste de segurança que é feito, né, para saber se está se comportando como deveria, e depois, obviamente, as vigas e as partes principais muitas vezes vão utilizar essa mistura. Não necessariamente o corpo tem que se quebrar, né? Aqui a gente está vendo, nesse caso, um outro caso que ele se quebrou também, né? Em cima, né? Que ele trincou, que literalmente uma parte dele se perdeu. E aqui está mostrando um outro corpo que foi deformado e ficou um pouco achatado, né? Então, um exemplo de deformação permanente e de ruptura, sem ser por um tijolo, né? Que parece ser um bloco metálico. E o ensaio, né, muitas vezes é feito assim. Você coloca esse corpo metálico dentro de uma superfície que tem uma área muito grande e observa essa deformação. Eu não acho que vocês não vão ver o vídeo, mas a ideia, vamos colocar aqui, é vocês verem como que é feito o ensaio. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Estamos. Vendo, sim. Ouvindo ou não? Não. Ah, pensei que você estava falando de mim e você. Não, o vídeo não. Né, ouvindo é o vídeo. Deixa... mas eu acho que vocês não tem muito o que ver aqui também, não é rapidinho o vídeo. Ele está falando só como que é o ensaio de compressão. Vou repetindo aqui algumas coisas importantes. Então, esse ensaio de compressão é feito com uma força axial que tenta, né, comprimir o corpo. Então, se o material ele for muito frágil, é feito, né, igual ele falou, até a ruptura. Se o material é dúctil, é feito até deformação lateral. Foi esse caso final aqui, né? Ele deformou lateralmente, mas não quebrou. Então, só para ilustrar como que é feito os ensaios, né, uma forma de fazer os ensaios. Então, no caso de uma tração ou compressão simples, a tensão vai ser dada por força por unidade de área. A deformação, a gente vai chamar a grandeza adimensional,
que é o tanto que deformou em relação ao total, então é metro sobre metro, isso vai dar um adimensional. Força por unidade de área é pressão, né? A unidade de pressão de Pascal, mas aqui não tem a mesma interpretação, né? Vamos falar, porque é feita para deformar um corpo, diferente da pressão que geralmente é aplicado, né, em fluidos. E o módulo de elasticidade das tensões de tração e de compressão é chamado de módulo de Young. Então, se a gente tem a razão, né, que seria, né, das tensões de tração e de compressão, seria esse módulo de Young, que é o E. E aqui, né, E maiúsculo. Né? Então, a gente tem, ó, como que era, né, lá no regime elástico de uma mola. A gente tinha que a força feita de uma mola pela lei de Hooke era igual a K, que era a constante de elasticidade, vezes ΔX, que é a deformação. Aqui, né, a gente vê que não é a mesma equação da lei de Hooke. Tanto que aqui a gente tem força por unidade de área e aqui a gente tem uma unidade adimensional. Então é meio óbvio, né, que o módulo de Young, nesse caso, tem que ter a mesma unidade, a mesma dimensão de força sobre área, porque aqui não tem significado físico. Então vamos ver qual que seria esse módulo de Young, que é o módulo de elasticidade, de tração e de compressão, ou seja, de puxar o corpo e comprimir o corpo. Normalmente você pode até fazer no corpo de prova, igual está aqui, né? Uma rosca, onde isso vai ser preso, né, na máquina que vai fazer o ensaio, e aí ela vai comprimir ou esticar esse corpo de prova, que com dimensão inicial L. Né? E aí vai ver quanto que ΔL cresceu, né, entre esses dois pontos para cada força. Alguns materiais aqui, então, né, a gente vê que o módulo de Young é Newton por metro quadrado, né? Ou seja, tem a ver com a mesma unidade de força sobre área. E aqui, para comparar, né, ele colocou a densidade, né, de alguns materiais para a gente ver que existe uma correlação com o módulo de Young, mas não sempre que isso vai acontecer. Mas é lógico, a gente imaginar que um corpo ele tem uma massa específica maior, ele tem uma densidade maior. Se ele tem uma densidade maior, né, ou seja, o maior número de moléculas por volume, né, isso acaba dando uma resistência maior ao corpo, né, na hora que você vai comprimir ou esticar. Porque você tem mais moléculas ali para vencer essa barreira, né, da deformação. Então, o módulo de Young para o aço é 200, né? Para o alumínio 70, e a gente já vê que cai, né, mais ou menos 3 vezes a densidade do aço para o alumínio. O módulo de Young cai 3 vezes também, né? Mas aí depois, na mesma faixa, né, de densidade, a gente já tem variações desse módulo de Young de 70, 65, caindo até 30 para o concreto. Mas a gente já consegue ver que né, essa estrutura, né, muitas vezes do concreto, ela é mais airada, né, do que a estrutura do alumínio, do vidro, né, apesar de aqui estar com uma densidade maior, por causa dos elementos que são usados, né, internamente você vai ter microbolhas, o que não acontece muitas vezes nesses dois materiais, né. Pode ser que seja por isso que, apesar de ter uma densidade maior, ele tem um módulo menor do que o alumínio e que o vidro. E aí a madeira, os nossos ossos, né, os ossos do corpo humano, etc., e o poliestireno. Então dá para a gente ver que existe sim uma correlação, né, que maior a densidade, maior vai ser o módulo de Young, mas ela não é exata para todos os materiais. Pode ter variações dependendo até de como que é feita, né, essa tensão. Né? Tem alguns materiais, por exemplo, que eles são mais resistentes, né, a uma compressão do que ao cisalhamento, né, que seria essa que a gente viu que seria nas direções transversais, né, desse corpo. Até um exemplo do nível, né, no nível molecular da própria natureza é o grafite, né, o grafite que são camadas, né, empilhadas de carbono, né, de folhas de carbono. Uma folha de carbono, né, a gente chama ela de grafeno, que é o mais famoso, e o cara ganhou o prêmio Nobel por ele ter desenvolvido a forma de tirar uma folha de grafite, que é o grafeno, e estudar as propriedades dessa folha. Então ele inventou um método que você bota uma fita crepe, né, em cima do seu grafite, um bloco de grafite, e aí você vai
puxando esse durex, né, essa fita, até que você consiga arrancar da superfície desse grafite somente uma camada atômica. Aí você pega aquela uma camada atômica de carbono, que é o grafeno, coloca em uma outra superfície, aí você pode estudar propriedades óticas, propriedades de transporte elétrico. Mas o que eu quero falar com isso, né? O próprio grafite, ele tem uma resistência muito grande, né? Se você faz uma força entre as camadas, se você faz uma força perpendicular às camadas. Ele tem uma ligação que é muito pouco deformável nesse sentido. Agora, se você faz uma força cisalhante, né, na direção das camadas, de onde as camadas estão empilhadas no grafite, elas têm ligações de Van der Waals. Então, no plano, né, quando você faz perpendicular, a ligação é a ligação carbono-carbono, a ligação uma das mais fortes da natureza, está lá até o diamante para provar isso. Mas na hora que você faz uma ligação, uma força que seja cisalhante, né, entre essas folhas, são ligações fracas, né, de Van der Waals, e aí facilmente você tira uma folha de grafite com uma fita, ou se você usar um lápis, né, porque com lápis é tão macio e a gente consegue escrever, né, camadas de carbono ali, porque a gente está ao longo dessas camadas cisalhantes, né, a forma que o grafite foi feito. Então, isso é para ilustrar um pouco, né, que o tipo de ligação química também influencia, e o mesmo material pode ter tensões e resistências diferentes dependendo da direção, né. Um outro exemplo que a gente tem é aquelas cascas de ovo, por exemplo, não sei se vocês já viram aquela estrutura Roney de colmeia, né, que é utilizada muitas vezes em parede estrutural, ela te dá muita força, né, nessa parede, se você for colocar uma pressão perpendicular a essa colmeia. Mas se você faz, novamente, uma tensão que é perpendicular à direção da colmeia, ela também é pouco resistente. Em muitos materiais, então, voltando aqui, né, os limites da ruptura para tração e para compressão são muito diferentes. No concreto, esse limite é muito maior muito maior para compressão, o limite da ruptura para compressão é muito maior do que para tração. Então é isso que eu falei, né? Muitas vezes não é idêntico a compressão e a tração, a resistência ao cisalhamento. Então depende do uso que você vai dar para aquele corpo, né? Você vai precisar reforçar se ele for sofrer uma força em alguma outra direção, né? Uma direção que seja contrária ou que ele seja mais fraco, né? Então, um ensaio de compressão feito aqui, um exemplo feito com uma viga, né? Onde ela se partiu, né? E numa certa direção, então a gente está olhando aqui na direção perpendicular, né? Que está sendo feito, e aqui seria a condição real, né? Quando ele trincou realmente por causa do peso e por causa da estrutura mesmo, né? Então, essa aqui seria um ensaio, aqui seria a condição real, e a gente vê essa trinca gerada por esse limite de ruptura. Então, no concreto, né, a compressão, comprimir, né, o limite de ruptura é maior, então é mais difícil de você romper um concreto, né, comprimindo do que puxando. Mas na vida real, na hora que esse concreto está sendo utilizado, ele vai ser mais comprimido ou ele vai ser mais esticado? Ele vai ser, em geral, né, ele vai ter uma carga em cima dele, ele vai ser mais comprimido. Então não tem problema, né, ele não ter uma resistência muito grande para tração. Como que pode ser medida essa deformação, né? Pode-se usar um extensômetro, igual a gente está vendo aqui. Esse extensômetro nada mais é do que uma resistência, né? Linhas que vão ter uma resistência. E aí, na hora que ele sofre uma deformação, então isso aqui é colado na superfície, e é lógico, né, que ele vai ter uma sensibilidade que vai ser aí de microns, né? Talvez menos do que isso, né? Entre microns, milímetros já seria muito, né? Aonde que ao esticar ou comprimir, são deformadas essas linhas, né, metálicas, que é a resistência elétrica, e ao ser deformado, varia a resistência proporcionalmente à deformação. E aí o fabricante vai te dar uma tabelinha lá, que você vai transformar isso na lógica do seu programa que for funcionalizar esse uso, né? Então, o extensômetro é submetido à mesma deformação, porque ele é colado, e a deformação pode ser lida como uma mudança da resistência elétrica, até 3% de deformação. Então, ele tem esse limite do que ele consegue.
No módulo de cisalhamento agora, a gente vai usar G como esse módulo, e não o de Young. Então, o módulo de Young é para compressão e tração, e o módulo de cisalhamento é usado no cisalhamento. A relação é a mesma, né? A tensão é igual ao módulo vezes, né, a deformação relativa. Nesse caso, né, o L, dá para ver que o L é o comprimento do corpo, em Y aqui, né, nessa direção vertical, e ΔX é a deformação na direção da força, que é perpendicular ao comprimento do corpo. Na equação anterior, né, a gente estava na mesma direção, né? ΔL é na mesma direção, porque você está esticando ou comprimindo o corpo na mesma direção do seu comprimento. Nesse caso, como é perpendicular, tem que levar em detalhe isso. Aqui é o comprimento total do corpo, mas a deformação é perpendicular ao comprimento. Então, essa deformação acontece numa direção diferente de L, igual está sendo ilustrado aqui, e uma forma de fazer ele seria, por exemplo, né, esse diagrama que está mostrado. Então, a gente tem um equipamento que você pode controlar a força que ele vai empurrar, o seu corpo de prova está aqui, e ele está sofrendo, né, de acordo com essa superfície de contato, uma força, e aqui tem um calço, né, para impedir que esse corpo de prova deslize por aqui. E aí só a metade que não tem esse encosto que vai fazer isso. Há um teste de cisalhamento no parafuso. Então, aqui está o longitudinal e a pressão perpendicular de cisalhamento nesse parafuso. Já começou a deformar, dá para ver que ele já começou a subir nas laterais. Olha lá. Já está no regime permanente, né, inelástico. Já saiu do regime elástico. Não sei se ele vai até se partir, né? Não, ele não chegou aí até ele partir. Poderia ter o gráficozinho, né, para a gente ver o regime que era elástico, que devia ser bem curtinho nesse caso, né? Não chegou a se romper, mas aí deformou, né? Tá mais um pouco aí de... Então a carga máxima foi esse, carga máxima que ele colocou, né? A força feita, né, foi 15.000 newtons, em torno disso. E a tensão de ruptura, olha para você ver, então essa aqui é a carga máxima, é a força. A tensão de ruptura já é essa força por unidade de área. A gente viu que ele tinha um bloquinho, né, uma peça retangular que empurrou esse parafuso. Então essa peça retangular ela tem uma área. Então essa força de 15.000 newtons dividido por essa área dá uma tensão final, né, de 762 megapascal. Aqui já foi passado para pascal, né? Tá errado, porque é letra maiúscula, P, tá? Mas é isso aí. Que ela sobreviveu, né? Que ela achou sua tensão de ruptura, né? Agora, o módulo de elasticidade volumétrico, B, vai ser usado no caso da compressão hidrostática. Então, a equação é a mesma, só que aqui, como é hidrostático, né, para fluidos, a gente já usa pressão no fluido direto, não é força por unidade de área, e sim a pressão do fluido, então ele já simplificou para P. Aqui é a variação relativa do volume, e aqui vai ser o módulo de elasticidade volumétrico. Ele vai relacionar, então, a essa pressão a variação do volume. Então, aqui estaria a pressão atmosférica, né, onde o ar que está acima dessa coluna de líquido, né, gera pressão P0, que a gente chama, né, geralmente é em torno de 1 atm, ou 1,05 vezes 10 a 5 pascal, né, 105 mil pascal, alguma coisa assim. Isso a gente vai ver com mais detalhes na segunda parte do curso, que é fluidos. Então a gente tem a pressão atmosférica, mais a pressão hidrostática, que também é o peso dessa coluna de líquido que está em cima do corpo, gerando uma pressão absoluta que pode variar o volume desse corpo, né? Dificilmente um corpo vai ser deformado, né? Principalmente se for um corpo rígido, só está solto assim, né? Aí você poderia ter um êmbolo aqui e fazer uma pressão nesse êmbolo, aí somaria a pressão feita por esse êmbolo nas forças que vão atuar em torno desse corpo. Uma aplicação, né, desse fluido que a gente fala que é incompreensível, né, que a gente não comprime ele, é a balança,
é a balança, é o macaco hidráulico, né? Ou a balança hidráulica, onde de um lado você tem uma superfície com área pequena, que você faz uma força pequena, mas por um caminho longo, e aí o mesmo volume que você mexeu por esse longo caminho, que não está mostrando aqui, faz com que uma força muito maior seja feita numa área maior num caminho curto. Então, praticamente toda vez que você vai trocar o óleo, aquele macaco hidráulico, né, aquele guindaste que levanta o carro, ele tem um fluidozinho passando dentro dele em um sistema desse, né, que você faz pouca força, e essa pouca força, né, é capaz de levantar um carro. Isso aí a gente vai ver também com detalhes no capítulo 14, fluidos, matéria da próxima parte do curso. A tabela mostra algumas propriedades elásticas dos materiais para fins de comparação. Então aqui a gente tem o módulo de Young, o limite de ruptura e o limite de elasticidade, né? A partir daqui a gente tem a deformação inelástica, a partir daqui o corpo se rompeu e a massa para alguns corpos, né? A gente já tinha visto essa tabelinha, né, para esses mesmos materiais, pela massa específica e o módulo de Young. Agora vamos ver o limite de ruptura. A gente consegue ver que o aço, né, o limite de ruptura vai caindo aqui com a densidade, né? Novamente, a exceção é o osso, então a gente vê que não entra só a densidade, o osso ele é esponjoso, né? E aí, se você olhar ele por dentro, né, qualquer osso desse, ele é poroso, mas ele tem várias estruturas de cálcio, igual uma concha, né, que tornam ele muito resistente, né? Então, por isso que apesar dele ter uma densidade menor, a estrutura interna do osso faz ele ter um limite de ruptura bem maior do que a madeira, o concreto e o vidro, até mesmo do que o próprio alumínio. Agora, o limite de elasticidade é para materiais que são elásticos, né, que se deformam. Então, o vidro, o concreto, a madeira, o osso e o poliestireno, eles não chegam a ter esse regime elástico, né? Eles saem do limite de deformação elástica, que deve ser numa distância muito pequenininha, né, valores pequenos, e de repente eles se partem. Então, o aço e o alumínio são mais dúcteis, então eles conseguem ter um limite de elasticidade, né, tanto que você pode fazer um fio de aço, você pode fazer um fio de alumínio, e uma forma de fazer é simplesmente esticar, né, tensionar, criando esse fio. Aqui é só para ilustrar onde seria, né, a faixa de deformação, a faixa de ruptura, para a gente ver o limite de ruptura, então, que seria o limite máximo antes de quebrar, e o limite de elasticidade, que é a faixa onde ele é deformado permanentemente. Um exemplo para a gente aplicar isso: uma mesa tem 3 pernas com 1 metro de comprimento e uma quarta com um comprimento adicional de 0,5 milímetro. Ou seja, igual qualquer outra mesa, né, uma mesa bamba, né? Talvez nem tão bamba, porque não é a menos, né? Ela tem a mais. Então façam que a mesa fique ligeiramente bamba. Um cilindro de aço de quase 300 quilos, 290, foi colocado sobre a mesa, que tem uma massa muito menor do que a do cilindro, comprimindo as 4 pernas sem envergá-las. Então o peso faz com que ela fique nivelada. Se as pernas são cilindros de madeira com área de seção de 1 centímetro quadrado, o módulo de Young da madeira, ou seja, a compressão ou tração, é de 1,3 a 10 newton por metro quadrado. Qual que é o módulo das forças que o chão exerce sobre as pernas da mesa? Então, qual que seria a força necessária para, com esse módulo, né, todas as pernas, né, fiquem no mesmo tamanho? Então, a perna mais comprida, né, que seria essa com 0,5 milímetro, sofre um encurtamento maior, que a gente vai chamar aqui de ΔL4, sendo esse encurtamento da perna 4. Portanto, está submetida a uma força F4 maior do que F3. Né? Em outras palavras, para que a mesa seja nivelada, a gente tem que ter que a deformação sofrida, né, pela perna maior, pela perna que tem um tamanho maior, ela tem que ser igual o encurtamento das 3 pernas menores, mais um encurtamento de D, que é o que ela já tinha de maior do que as outras. Então, como a gente sabe que a força ela é diretamente proporcional à tensão à deformação,
a tensão que essa perna maior vai ter que sofrer é maior porque ela é ligeiramente maior do que as outras. Então, de acordo com a equação de tensão e deformação, né? Aqui está isolando a deformação, a gente viu que ela era força por unidade de área, né? Vezes força por unidade de área é igual a deformação relativa, que é ΔL sobre L, vezes E. Então, passando para cá, né, vezes o módulo de Young. Passando para cá, isolando, né, nesse caso, o ΔL, a gente tem que ΔL é igual a força vezes o comprimento total dividido pela área vezes o módulo de Young. Então, agora a gente tem, nesse caso, né, a gente pode substituir, né, essa equação na equação anterior. Então, onde a gente tinha, né, a deformação da mesa de 4, a gente vai ter uma força 4. O comprimento, o A e o E, é o mesmo para a mesa. Né? Os pés têm a mesma área, o módulo de Young é o mesmo que a madeira, e o comprimento inicial, né, deles, desses pés, nesse caso, é o mesmo. Né? Ele chegou a passar aqui? Não. Vai cortar de qualquer forma, né? E aqui seria a força 3, que vai deformar somente as outras 3 pernas, que são ligeiramente menores, e D é o tanto a mais que vai ter que ter a deformação de 4 para ficarem todas no mesmo nível. Isolando aqui, então, né, a gente voltando, continuando agora, né, a gente tem uma segunda equação, que é o equilíbrio das forças. Então, essa equação, ela não é equilíbrio de força nenhuma, ela é só obrigando que a deformação seja maior no pé que é maior, né, para que ela no final seja satisfeita. Aqui já é a equação das forças, então a gente tem que o peso, né, desse bloco mais, né, a força que as 4 pernas fazem, 3 com uma força F3 mais 4 tem que ser igual a 0, porque senão a mesa vai estar transladando para cima ou para baixo. Então, a soma das forças verticais, né, tem que ser igual a 0. A gente pode isolar, né, o F4 da equação acima e substituir na equação anterior. Então, F4 é igual a mg menos 3F3. A gente substitui isso nessa equação. Então, ao substituir F4 nessa equação, a gente vai ter F3 dos dois lados. Ao isolar F3, né, a gente chega nessa relação. Então, a força das 3 pernas que ela vai sofrer é mg sobre 4 menos DAE sobre 4L. Então, aqui, nesse caso, né, a gente tem todas as informações, né, a massa que estava em cima, a aceleração da gravidade, a distância, o tamanho, né, que a perna maior tinha, que era de 0,5 milímetro, a área das pernas, né, que é 1 centímetro quadrado, e o módulo de Young para a madeira. Fazendo essa conta, a gente descobre, né, qual que seria a força 3 e substituindo na equação anterior, nessa equação daqui, a gente descobre qual que seria a força 4. Então, resolvendo a força 3 e depois substituindo a força 3 para descobrir a força 4, a gente vê que as 3 pernas que eram idênticas sofrem 550 newton, né, de força, e aquela perna que precisou ser mais 0,5 milímetro encurtada para ficar do tamanho das outras, sofreu uma força muito maior, de 1.200. Então, as 3 pernas mais curtas sofreram uma compressão de 0,42. Então, agora que a gente tem a força, né? Voltando aqui, ó. Se a gente tem a força, tem o comprimento inicial, a área e o módulo de Young, poderemos calcular qual que foi a deformação de cada perna. Então, substituindo naquela equação, a gente descobre que as pernas mais curtas sofreram 0,42 milímetros de deformação e a mais comprida, 0,42 mais meio, dando 0,92. Quase 1 milímetro de deformação. Alguma dúvida na solução desse problema? Vocês querem que eu abra alguma equação ou substitua para vocês verem, ou deu para entender? Então, continuando. O que a gente viu nesse capítulo, né? A gente viu no capítulo inteiro, né, que seria a matéria da nossa avaliação, a gente viu o equilíbrio estático, que a gente faz somando todas as forças de translação, se for mais de uma dimensão em x, y, z, fazendo o equilíbrio dessas forças igual a 0, e soma todos os torques e faz igual a 0. A gente viu sobre o centro de gravidade, que ela é a mesma para todas as partículas de um corpo,
coincidindo com o centro de massa, a gente mostrou isso. A gente viu os modos de elasticidade de deformação, os 3 tipos, né? A variação relativa do comprimento ao volume de tensão, que é a força por unidade de área. A gente viu, então, que a tensão, que é força por unidade de área, é igual ao módulo vezes a deformação. Dependendo do módulo, então, se a gente tiver com tração e compressão, a gente usa o módulo de elasticidade de Young. A tensão sempre vai ser força por área e a deformação sempre vai ser a deformação numa certa direção, ΔL, sobre o tamanho total. No caso da tração e compressão, eles são do mesmo sentido, então ΔL sobre L. No caso do cisalhamento, a deformação é no sentido perpendicular ao comprimento, então é ΔX. E no caso da compressão hidrostática, já envolve o volume, porque é feito em todas as direções pelo fluido. Então, vocês têm alguma dúvida na matéria? Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Não lembro se eu alterei alguma coisa aqui, acho que não, mas vou salvar. Então, tá encerrado. Deixa eu interromper a gravação aqui, né?